Aqui ele coloca outra questão que ele coloca uma questão, vamos dizer, em colocação pronominal, né? Então, ele vai colocar a próclise, ele vai explicar a próclise, que é para relembrar todos que estão assistindo a aula com a professora, Sabadão de Sol. A próclise é quando você tem uma palavra atrativa, e essa palavra atrativa, ela puxa o pronome para perto dela, não importa em que tempo verbal o verbo esteja, mas ela vai puxar a palavra para perto dela. A próclise no fragmento acima foi empregada obedecendo às regras, às prescrições da gramática normativa da língua portuguesa. Dentre os exemplos abaixo relacionados, assinale o único sem que a ênclise foi utilizada em desacordo com tais preceitos. Outro erro, né? Porque aqui, em todas as alternativas que nós temos, nenhuma tem a ênclise, todas elas foram utilizadas a próclise, que é quando há uma palavra atrativa. Então, acredito que as pessoas que responderam foram pelo óbvio, né? A questão mais óbvia, que seria, não começa a frase com o pronome oblíquo. Então, vou assinalar D, que é a que está em desacordo com os tais preceitos. Só que com quais preceitos? Os preceitos da próclise e não da ênclise. Os preceitos da ênclise, na verdade, é você ter nenhuma palavra atrativa e você ter o verbo tanto no presente quanto no passado. Ok? Então, outra questão confusa, porque ele fala da próclise, coloca depois a ênclise foi utilizada em desacordo e não tem nada a ver a batata com o chuchu aqui, né? Fiquei observando com cautela o homem que se aproximava. Quando nós temos de fazer uma questão de colocação pronominal, nós sempre vamos olhar o verbo, que é a primeira coisa, que é o mais importante. Depois de olhar o verbo, o nosso olhar tem que ser para antes do verbo, para ver se há uma palavra atrativa. Palavras atrativas são várias, são aquelas palavras que são diferentes. Então, por exemplo, nós temos conjunções subordinativas, pronomes relativos, nós temos palavras negativas, como os advérbios, não, nunca, jamais, nós temos os interrogativos, e nós temos uma infinidade de palavras que são atrativas. Eu as considero diferentes, porque você olha aqui, lá aquela palavra, por exemplo, que, é uma palavra diferente, o pronome ele é atraído por ela. A outra coisa que nós temos que olhar na colocação pronominal é, se não tiver a palavra atrativa, eu vou para a terceira coisa. O que, professora? É você olhar o tempo verbal, porque o verbo, se estiver no presente ou no passado, ocorre a ênclise, o pronome enclítico. Se o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do passado, aí você vai ter de colocar a mesóclise. Só que existe uma outra coisa ainda para você ver. Se foi colocado o pronome ideal. Se foi colocado, por exemplo, o lhe no lugar do o ou no lugar do a, e para isso você precisa conhecer o verbo e o complemento dele, se exige uma preposição ou não. Você tem de saber, né, se está completando o verbo, que é um verbo transitivo direto, que tem um complemento sem o uso da preposição. Então esse eu já sei, eu vou usar o a, o os e o as, ok? Mas eu tenho que saber que na colocação pronominal,
a palavra você, na colocação pronominal, entra na segunda pessoa, que é o tu. Então, tu, você. E aí, você tem que colocar o te, né? Então, amo-te. Ou eu te amo. Não poderia falar, né? Outra coisa. Eu o amo, né? Eu te amo. Porque o você ele entra na segunda pessoa, que é aquela que nós vamos colocar, é o tu, e o vocês vai entrar na do plural, que é o vós, ou seja, o vós. Então, tem de olhar tudo isso para fazer a questão de colocação pronominal. E aí, logicamente, que tem alguns verbos que vão receber o L, e alguns verbos que vão receber o N, né? O verbo não, o pronome. Por quê? Porque para não nasalar o som, não ficar um som que a gente diz que é uma cacofonia, né? Então, alguns vão ter o L e alguns vão ter o N. Antes do O, antes do A, antes do os ou antes do as. Fiquei observando com cautela o homem que se aproximava, muito bem. Quando se lembrar, telefone para sua irmã, muito bem. Quando se lembrar, a palavra quando é uma palavra atrativa, por isso atraiu o pronome para perto dela, não importa como está o verbo. Ela o tem procurado, então, quem tem procurado, quem procura, procura alguém, né? Ou alguma coisa. Então, eu vou ter o complemento do verbo, que é o que não precisa de uma preposição. Não precisando de uma preposição, eu não posso usar o lhe. E aí, aqui foi colocado o, né? Antes, porque quando nós temos o sujeito, que é o pronome pessoal nesse caso aqui, você pode tanto colocar o pronome perto do sujeito, como você pode, ela tem o procurado, ok? Tem, aí só que o verbo é nasal, tem no procurado, tá? Como o verbo termina em em, que tem o som nasalado, aí teria que acrescentar o N, senão fica tem o procurado. Quando vocês pronunciam, vocês percebem que o som sai assim um pouco nasalado, como se fosse alguém falando pelo nariz. Então, precisaria colocar o N. Em se tratando de política, nada mais me surpreende. Aqui nós temos essa expressão do em, quando a gente tem o em mais o verbo no gerúndio, a gente vai usar o pronome perto da palavra em, que é a preposição, então a gente está tudo de acordo. E aqui, se importava muito, importava é o pretérito imperfeito, não tinha nenhuma palavra atrativa antes, então esse daqui, o pronome deveria estar após o verbo. Importava-se muito com os amigos, mas pouco com as próprias necessidades. Aqui o erro, na verdade, o que tem é na construção do comando da questão, é na construção. Então, nessa construção aqui, essa palavra não deveria estar aqui, né, por conta de que não há nenhum uso de pronome enclítico aí, né? Então, a gente sabe, a ênclise foi utilizada em desacordo com tais preceitos, aí a gente sabe, né, que não tem.